Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso módulo 4, utilização de ferramentas adequadas, né? Estamos iniciando a nossa aula número 6, tá? Mostrando para vocês aqui, nós vamos ter uma prática futuramente, tá? Com o passar dos módulos, mas mostrando de maneira mais específica ferramentas da refrigeração também necessários para o iniciante na profissão. Tá? Então nós temos aqui a serra copo. Tá? Nós temos aqui vários modelos, né? Na aula número 5, por isso que eu deixei aqui os marteletes, tá? Tanto da Makita como da Dewalt. Temos outras marcas boas? Temos outras marcas boas, mas eu me adaptei com essas duas marcas e quem comprar não vai se arrepender. Tá? Então nós temos aqui um equipamento indispensável para quem quer ser um refrigerista de sucesso. O que nós temos encontrado no mercado? Tá? Às vezes nós vamos desinstalar um ar-condicionado, ou então vamos sanar uma pane, né? Depanar, né? Ou então fazer a manutenção. E muitas vezes a tubulação está estrangulada no orifício por onde está passando a tubulação de cobre, os seus tubos esponjosos que a protegem, a tubulação do dreno, os cabos elétricos. Então faz-se necessário uma desinstalação para refazer o orifício da maneira correta. Agora por quê? Porque muita gente faz o serviço por vídeos no YouTube, né? Não desmerecendo, mas há vídeos e vídeos, né? Tem gente ensinando coisas que não deveriam, que eu acho até que o YouTube deveria tirar do ar, mas é complicado, tá? Então tem gente que abre o buraco na talhadeira, pega uma talhadeira, um baita de um martelo e uma marreta, né? E vai na marreta. Só que vai arrebentando a parede do cliente e também não faz o orifício corretamente, tá? E acaba tendo a curto, médio prazo um problema. Às vezes não acontece nada, mas quando a gente vai desinstalar também uma máquina dessas, um split, né? Aí a gente vê o problema que foi criado, tá? E que ficou escondido ali, foi sendo empurrado ali todo o material, a tubulação, o dreno, enfim. A infiltração na parede, por quê? Porque ficou algum vergalhão ali, furou o dreno. Então, precisamos de ferramentas adequadas, tá? Mas eu já usei a talhadeira e a marreta, já, é claro, porque durante a confecção do orifício, talvez eu encontre um vergalhão, encontre, por exemplo, paredes mais antigas, ao invés de misturar com um pó de brita ali, são verdadeiros pedregulhos de brita, e aí vem a serra copo para isso, tá? Então vamos falar aqui, dar maiores detalhes sobre a serra copo, né? Já falamos alguma coisa na aula número 5, mas aqui especificar, tá? Então eu trabalho normalmente com a serra copo de 65 milímetros ou 6,5 centímetros, tá? Então esse tamanho aqui é ideal, tá? Para quê? Para que eu possa passar uma tubulação até de uma máquina de 30.000 BTUs, por exemplo, tá? Então fica fácil. PH, e se for uma tubulação maior?
Se for o caso, tá? Se for o caso, aumenta-se o orifício com a própria serra-copo. Faz-se um orifício lateral, tá? Ou então utiliza-se dois para fazer dois orifícios, mas vamos até colocar assim, com essa tubulação, com esse tipo de serra-copo, eu posso inclusive fazer para todo tipo de tubulação, tá? Podendo, às vezes tendo que aumentar ou não, mas 65 milímetros ou 6,5 centímetros está num tamanho muito bom, tá? Como eu falei, ela vem com essa haste aqui, né? Essa haste, o modelo dela é SDS, ó, então é um modelo diferente, né? Então que só vai caber em martelete. Então quando comprarem, por favor, verifiquem se realmente o modelo é para martelete ou então se é para furadeira, tá? Essa aqui, ó, já está bem usada, né? Ela vem numa cor vermelha, azul, amarela. Tem serra-copo que é maior. Eu prefiro utilizar essas menores, tá? Que aí eu vou tirando os pedaços de concreto e vou tirando aos poucos. Se eu tiver uma maior, eu vou ter que chegar a um ponto maior para poder tirar, tá? Mas desse tamanho aqui, eu prefiro, fica mais, eu acho que fica mais tranquilo para fazer o serviço, tá? E todas elas vêm com rosqueamento, ó. Essa aqui parece até, ó, parece que ela é direta no, no corpo, né, do copo, a haste, mas não é. Então vamos ver uma aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Tem uma que já está aqui em condições, olha só. Então essa aqui, ó, ela já saiu, ó. Ó o pino guia. Normalmente ele vem pintado na cor amarela, tá? Então vamos reforçar o que nós falamos aqui na aula número 5. E aqui está o copo, tá? Vamos falar um pouquinho do copo. Antes, olha só então, ó. Aqui até tá gasto porque o encaixe da furadeira, ele vem aqui, ó, e como é liso, né? Às vezes ele escapa. Mas por quê? Às vezes a serra-copo fica presa no concreto, tá? Tendo em vista a dificuldade da parede, né? E aqui dá um giro chega a dar um giro na furadeira, no mandril. Mas é preferível que dê um giro aqui na própria haste do que travar o motor, esquentar o motor travando, né? Da furadeira e acabar estragando a furadeira, tá? Então aqui, ó, essa haste aqui vai durar pouco, tá? Vai durar pouco. Agora, aproveitando então para verificar aqui a situação do nosso da nossa serra-copo. Essa aqui, ó, é de 60 milímetros, ainda dá. Aí essa aqui eu vou falar. Essa aqui um limite até 30 mil ainda dá, mas acima de 30 mil tem que utilizar de 65 milímetros. Olha a diferença, tá? Uma entra na outra, tá? Uma entra na outra. Então isso aqui, é pouco, né? Isso aqui é pouco, mas vai fazer uma diferença na hora ali de confeccionar o orifício, tá bom? Então essa marca aqui, Cortag, ela é uma marca muito boa, tá? E é aquele negócio, nós precisamos ter planejamento financeiro, né? A serra-copo completa, ela não é barata, tá? Uma serra-copo de qualidade está acima de R$ 180. E aquele negócio, quem tem uma não tem nenhuma, né? Temos contas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis serra-copos. Só que na verdade nós já tivemos 9, ó. Porque essas aqui são hastes de serra-copo que já se foram. Poxa, mas já se foram? Já se foram. Apesar de serem de um tipo, de um aço
muito resistente, tá? Ele é muito resistente e aqui na parte superior, vejam que ela vem com essa cor aqui prateada e ela é até, não sei se vai dar para ver pelo vídeo, tá? Ela dá um brilhozinho. Esse brilho é do diamante, né? Então a gente chama de serra diamantada. Mas por que esse diamante? Como o diamante também ele é bem resistente, ele auxilia no corte de paredes mais fortes, tá? E por que tem essas reentrâncias aqui, ó? Então normalmente são 4. É para dizer que quando chegar quando gastar até sumir essas reentrâncias, olha aqui, ó. Essa aqui já está assim, ó. Olha a diferença, olha só. Essa está com reentrância, essa aqui não está. Então, a princípio, essa aqui teria que jogar fora. Mas, pessoal, ó, ela ainda tem uma... Eu aprendi aí com os anos de empresa que não chegou dessa forma aqui, não joga fora direto, não. Essa aqui ainda está cortando muito bem, tá? Ela ainda está cortando muito bem. Enquanto permanecer, dá para ver aqui, ó, a diferença, né, onde era vermelho e onde está aqui um ressalto do diamante, né, da parte diamantada. Então ela ainda está cumprindo a sua finalidade. Mas de regra, nós temos que, se sumir essa reentrância aqui, nós temos que descartar essa serra-copo, tá? E a mesma coisa com essa haste. Essa aqui, então, é para furadeira, né? A diferença, né? A diferença para a do martelete, que é SDS Plus. Vamos tirar aqui. Então, vou tirar aqui. Aparentemente, ela parece, né? Parece ser igual, mas não é. Então, aqui, ó. Então, vejam só. Ah, mas tem aqui um detalhe, né? Já falei para vocês. A fadiga do uso da serra-copo utilizando o martelete, né? Esse encaixe SDS Plus é maior, tá? Então, o que a gente pode fazer? Com uma esmerilhadeira, então também é uma ferramenta que eu acho hoje fundamental para um refrigerista, tá? Ela tem multifuncionalidades, depois nós vamos mostrar o uso da esmerilhadeira, mas se por acaso aqui arrebentar, já falei, se o martelete aquecer demais, né, pode ser qualquer marca, ó, Makita, DeWalt, Wonder, Bosch, seja o que for. Se por acaso aquecer demais, ele vai aquecer também a haste da serra-copo, vai ficar muito mole aqui e os entalhes lá do mandril vão acabar quebrando a haste da serra-copo. Aí, PH, o que eu faço? Jogo fora? Não, joga fora não. Vem com a esmerilhadeira, ó, corta aqui, ó, e fica, ó, como se fosse assim, vira uma haste para uma furadeira normal. Então não vai se perder à toa essa haste aqui, tá? Que é muito forte, mas depende aqui do nosso encaixe, né? Então corta direitinho aqui que vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês um que eu cortei, tá? Então aqui, ó, uma de 60 aqui também, ó, bem utilizada, tá? Ó, ela já foi bem utilizada, mas vejam, ó, os ressaltos ainda estão aqui, ó. E girando dá para ver o brilho, tá? Dá para ver o brilho do diamante, né? Misturado aqui, né? Então por isso chamam serra-copo diamantada, tá? Bem, além de ter a serra-copo, eu também costumo ter, vamos colocar de volta aqui. Eu costumo ter a haste, né?
porque a serra-copo mesmo, a haste de martelete, ela quebra facilmente, né? Então, se eu tiver na hora ali, não vou ficar levando um martelete, que é uma ferramenta pesada, né? Ficar levando sempre para uma instalação, uma manutenção, né? Então, eu já levo na caixa um, uma haste reserva, né? Posso levar já com a serra-copo? Posso levar. Agora, pode inclusive estar no outro martelete com outra equipe. Mas normalmente eles vêm assim, ó. Então vem numa caixinha, num invólucro, né? Com as características da haste, tá? Se puder guardar assim, ótimo. E guarde assim na sua oficina, tá? Mas no nosso caso aqui, nós temos levado porque estamos em uso, tá? Bem, falei sobre as serras-copo que são diamantadas, né? Com o encaixe para a furadeira, que precisa ser liso, tá? Todas elas têm, ó, outro aqui, o encaixe aqui, né? Ó, todas elas, e aqui também, né? Como eu já tirei, né? Do encaixe SDS Plus, tá bom? Aí na videoaula número 5 nós mostrando aqui a utilização dos marteletes, nós mostramos, já adiantamos alguns acessórios, e um deles é a serra-copo, né? Então mostramos a nossa prolonga. Então a prolonga é extremamente necessária, tá? Extremamente necessária. Agora, se por acaso, ó, estragar também aqui o meu encaixe SDS, né, Plus, eu corto aqui com a esmerilhadeira e vira para uma furadeira, tá? Mas sabendo utilizar, e nós vamos ver na prática isso aqui durante a instalação do nosso split inverter ou convencional, né? Nós vamos ver essa prática e será interessante. Com o martelete, né, com paciência, nós conseguimos fazer o orifício em qualquer parede, por maior que seja, tá? Então, a prolonga é necessária, tá bom? Cerca aí de 65, 70 centímetros, é grande e precisa ser essa aqui, ó, com esse encaixe, esse adaptador, tá? Porque esse adaptador vai servir tanto para uma serra-copo de um martelete, ó, tá? Como também para uma serra-copo de uma furadeira. Então, basicamente o copo não tem diferença, tá bom? Ah, PH, mas quando durante o uso não vai sair assim tão fácil, né? Não vai sair. Então, como eu falei, tem esses orifícios aqui, ó, para a gente colocar uma chave de fenda, uma chave Phillips grossa e fazer a alavanca, tá? Segura essa parte aqui com um alicate de pressão e coloca aqui, ó. Vamos figurar aqui como se fosse o pino, né? Aqui, ó, como se fosse o pino. Eu segurei e faço a força. Vou batendo, tá? Não precisa muita força, não. E aí ela sai, tá? Agora vamos, para poder a gente falar sobre esse adaptador aqui, ó, que é fundamental, então nós precisamos falar de uma outra serra-copo, que eu carinhosamente chamo de a ignorante, tá? É essa criança aqui, ó. Ela é pesada, tá? Olha só, ao invés de ter o entalhe para dentro aqui, ó,
é para fora. E vejo que uns estão partidos, ó, outros não, tá? Ó, o tubo guia. O tubo guia é uma broca, tá? E aqui, para tirar, é diferente. Ele possui aqui, ó, um parafuso, tá? Para que eu possa ter mais força aqui, né? Mais apoio. Então, eu possuo aqui um parafuso Allen, tá? Possuo aqui um parafuso Allen. Vou mostrar aqui, ó. Aqui dentro tem um parafuso Allen. Então, eu desenrosco aqui, tá? E aí eu consigo sacar aqui a minha serra-copo. Então, inclusive, esse tipo de serra-copo, eu consigo trocar o copo dela, tá? Eu já tenho essa serra-copo aqui há 5 anos, desde que eu abri a empresa, tá? E olha o detalhe aqui, ó, tá cortada. Ela veio para o martelete. Só que eu falei para vocês, eu praticamente fiquei 1 ano e meio sem utilizar o martelete, tá? Porque não conhecia muito bem, não tinha o conhecimento da utilidade do martelete, né? Então, se eu pudesse voltar atrás em termos de ferramenta, eu teria comprado o martelete também inicialmente, tá? Muito pesada, mas por quê? Ela é feita de vidia, um aço mais duro, tá? Também tem aqui, ó, os orifícios para a gente colocar uma chave Phillips e fazer a nossa alavanca, tá? E poder trocar a serra-copo, tá? Agora, para que a gente utiliza essa aqui? Para que a gente utiliza esse adaptador? Porque ele é maior, tá? Então o encaixe aqui é maior. Preciso desse apoio aqui para colocar esse adaptador, né? Vamos dizer assim, ó. Preciso ter esse adaptador, tá? Porque o encaixe aqui é maior, ó. Aí eu tirando esse copo, eu vou poder colocar esse aqui, tá certo? Então dessa forma eu utilizo a minha broca de vidia, que eu chamo de a ignorante. Ela corta tudo. Então pode até demorar, tem que ter paciência, tá? Tem que ter paciência e o orifício a ser feito, normalmente, para facilitar e não ter retorno do dreno, né? Ficar uma instalação perfeita, a gente faz com ela inclinada, numa inclinação de 45 graus, tá? Ou então, não precisa ficar medindo ali se está 45 graus ou não, tá? Mas que fique inclinada. Ah, mas já há uma inclinação normal da calha de dreno, da evaporadora, da unidade interna. Há, inclusive hoje nos mais modernos. Mas para evitar que volte o dreno, né, a água do dreno, fruto aí do ciclo básico de refrigeração, né, nós vimos que há uma produção de água da evaporação do fluido refrigerante passando pela evaporadora, né? Então, interessante que nós façamos assim, ó. Ou faz totalmente em 90 graus, para cima, proibido, tá? Não existe essa situação para cima, tá? A não ser que nós estejamos instalando um split cassete. Mas aqui é para iniciantes, né? Ah, mas por quê? Porque o dreno possui uma bomba. E aí a bomba que puxa a água que está no dreno. Então, mesmo assim, ou na horizontal total, ou que eu aprendi nos meus cursos, fazer a 45 graus. Tá? Uma inclinação. Faça uma inclinação para baixo. Tá? Por isso que eu digo, tem que ter uma escada boa, confortável, ou então uma bancada boa, confortável, dependendo da parede, ficar nessa posição aqui, ó,
tem que ter braço, né? Então, para fazer um orifício padrão, tá? Ah, PH, eu estou na casa do cliente e é, estou fazendo uma visita prévia e ele quer colocar a evaporadora num local que eu sei que tem uma viga e que deve passar ali é, vergalhões e que será difícil, não será impossível, né? Será difícil. Então, com conhecimento técnico, nós deveremos informar o cliente sobre a situação, tá? E, dependendo da situação, até sugerir que o orifício seja feito em outro local, fazendo uma mudança do local da evaporadora, tá? Mas muitas vezes não vai dar. Tivemos recentemente num apartamento de uma cliente e que ela falou que não queria pegar a, a cinta, né? Ou então ali a viga mestra ali do apartamento dela, tá? Para não ter algum comprometimento. Apesar de eu falar que não haveria, mas ela não quis. Então fizemos um orifício alternativo. E foi até melhor para nós. Então fizemos um orifício tranquilo e com uma inclinação de 45 graus, né? Vou mostrar aqui com a outra aqui, ó. Sempre com uma inclinação de 45 graus, tá certo? E aí fizemos com tranquilidade o orifício para a passagem do material necessário. Vocês vejam aqui esses orifícios também, ó, que nós temos atrás, é porque à medida que vai cavando, né? Vai cavando, a poeira, né? O produto dessa escavação desse corte, né? Vai saindo por aqui também. Então, vira e mexe, eu tenho que tirar a serra-copo do local. E, normalmente, aqui fica, como eu falei na aula número 5, né? Tipo um cupcake aqui, tudo preenchido com concreto, tá? Com tijolo. Então, nós vamos mostrar para vocês um macete de como furar a parede, mas dentro de uma sacola faz o descarte dessa parte, tá? E às vezes, ó, por esses orifícios, a gente tem que dar uma cutucada com uma chave Phillips, né? Sem bater, tá? Só cutucar. Senão a gente pega vimos na aula 5 ali, as talhadeiras da nossa, dos marteletes, né? E batam aqui, ó, para que saia, tá? Ou então, se tirou da parede e ficou esse pedaço aqui bem desenhado dentro ali da nossa da parede, né, que a gente está furando, está cortando, então vem com o martelete e faz um corte em cruz. Esse corte em cruz vai cortar esse bolinho aqui que eu falei para vocês, né? Parece um bolo, fica perfeito redondo. É interessante quando ele sai totalmente, né? Mas não saindo, tira, aí faz um corte, um vertical, outro na horizontal e depois tira fazendo a alavanca com uma talhadeira, pode ser a talhadeira do martelete ou uma talhadeira simples, tá ok? Ficou na dúvida aqui, surgiu a dúvida de como eu faço a retirada, a troca da serra-copa utilizando um alicate de pressão e uma chave Phillips. Então nós vamos mostrar para vocês como é que se faz. Dando prosseguimento ao nosso vídeo da videoaula número 6,
né? Então nós mostramos aqui os tipos de serra-copo, né? Então eu resolvi trazer aqui, olha aqui, ó, a marreta, tá? Ah, já utilizei, já tive que utilizar quando eu não tinha o meu martelete. E olha só, a minha talhadeira, ó, e está bem utilizada, ó. Ela está bem utilizada, tá? Então, como eu falei, tem gente que faz o buraco dessa maneira. Então imagina o tempo que está se gastando, a força, né? O material. Então para isso, ó, tem uma outra marreta aqui também, ó, uma outra talhadeira bem maior. Ah, também já utilizei? Já. Mas assim, em caráter excepcional, né? Até para preservar a serra-copo. Então eu preciso ter o mais simples, do mais simples até o mais avançado, vamos dizer aqui, ó, que seja uma serra-copo de vídeo, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó, então eu trouxe agora aqui, eu guardo aqui dentro dessa uma broca, né? Então eu guardo aqui a minha chave Allen, ó. Então falei para vocês aqui, ó, ela tem aqui, ó, um encaixe. Então abre aqui inicialmente, depois eu passo para cá, ó. Aí eu já libero aqui a minha, olha só, a chave, a broca, é uma broca, né? Não é um pino guia. E esse aqui a gente pode utilizar, que ele vai também ajudando a fazer o corte, tá bom? Ele tem um entalhezinho aqui, ó, e é onde a gente faz o encaixe perfeito aqui no, para ele ser preso. Deixa eu botar aqui. Aqui. E depois eu aperto aqui. E tá preso aqui a minha broca e também a minha serra-copo. Ah, mas aí como é que eu faço para tirar, né? Então, tanto aqui nessa aqui de vidia, como também nas outras, vamos pegar uma aqui, vamos botar esse martelete para cá, essa marreta, vamos colocar para cá essas talhadeiras. Então aqui, ó, um alicate de pressão, né? Lembrando, ó, essa lingueta aqui, eu aperto, ele abre, tá? Então aqui eu regulo a abertura da boca. Vamos guardá-lo sempre assim, ó. Fica melhor, tá? Para acondicioná-lo, né? Numa bolsa de ferramenta, tá certo? E aqui eu falei, ó, uma chave Phillips grossa, né? Para quê? Então aqui, vamos pegar essa aqui, ó. Olha só, então eu retiro aqui, ó. Retiro o pino guia ou tubo guia. Ó, pino guia, tirei o pino guia. Pego aqui, ó, o meu alicate de pressão, coloco essa parte aqui, ó, que pode virar. Então eu vou abrindo aqui, ó, até quando eu der a pressão necessária, ó. Então tem que ser uma pressão boa. Então, fechei. Aí agora eu coloco aqui, ó. Aqui, ó, tá passando pelos orifícios, ó. E vai sair no outro, ó, tá? E dessa maneira eu faço força. Então ela tá meio dura, então não tem importância, ó. Pega um martelo ou a nossa marreta, ó. Aliás, estou batendo ao contrário, né? Então, bater para cá. Ó, já abriu. Então, dessa maneira aqui, ó, eu retiro o meu copo. E dessa maneira eu consigo trocar o meu copo, tá?
às vezes para tirar não é fácil, tá? Agora, para colocar, né? Então vamos tirar aqui, ó. Tirei daqui. Vou fechar o meu alicate de pressão. Fechei o alicate de pressão. Quando nós inserimos ela de novo aqui, ó, uma nova, né? Vamos dizer assim, quebrou. Ou então está muito gasta, eu coloquei outra, tá? Eu não preciso dar um aperto. Mas por quê? Porque o próprio giro, o giro do martelete, então o giro da furadeira, eles são no sentido horário, tá? Então, aqui está sofrendo uma resistência e eu estou cada vez mais apertando. Ó. Então, essa aqui saiu fácil, tá? Vamos ver uma outra aqui. Essa aqui tá fácil, já saiu. Essa aqui também. Vamos ver aqui. Essa aqui tá recém-usada. Então a mesma coisa, ó. Retiro o tubo guia ou o pino guia, tá? Vou prender, ó, isso aqui é de martelete, né? Então cuidado, ó. Ou prendam aqui, tá? Ou prendam no corpo, ó. Porque o corpo vai machucar, mas vou prender no corpo aqui, ó. Pode ser aqui também, tá? Mas aqui eu tô machucando, né? Aqui, ó. Então travei e aí vou ter que girar para cá, né? Então, ó, botei aqui, vamos ver. Não tá saindo assim, então vamos bater. Então aqui, ó, já entortou até a nossa chave. Então para vocês verem que qual é a força que faz, né? Vamos desentortar aqui. Desentortei. Então essa aqui tá mais difícil, né? Vamos tentar mais um pouco aqui. Ela girou. Então, vamos ver aqui se dá para fazer na mão. Então, na mão não vai dar. Então, vamos bater. Tentando. Vamos lá ver. Então, pessoal, ó, foi aqui como demonstração. Ela está muito dura. Vou até desentortar aqui. Se ela sai de novo aqui. Então acontece, tá? Ela tá demais. Então joga um desengripante, deixa ela o desengripante agir um pouco, tá? Tô aqui desentortando a chave. Mas acontece isso aqui. Ah, e se acontecer? Parte para outra reserva. Então, se essa aqui não saiu, quebrou, então eu vou utilizar uma reserva, tá? Acontece. Foi bom acontecer aqui na videoaula, porque isso aqui é a realidade, tá? Pode ser que ela fica tão forte, né, que para tirar aqui não é fácil, tá certo? Depois eu vou colocar aqui um vergalhão de aço e vou tirar.
há um detalhe. Se nós fizermos o buraco dessa maneira só, e aqui já está vamos dizer, já está eu já fiz o tubo guia com a broca, né? Se nós colocarmos dessa maneira, o giro, na hora que encosta a parede, ela vai ficar dançando e vai machucar a parede. Então, por isso que o tubo guia está dizendo, ó, ou então pino guia, né? O pino, ó, ele fica para fora, saltado, porque ele vai entrar no orifício, tá? Como se fosse aqui, ó. Vamos simular, ó. Aqui está esse orifício aqui que está aqui na serra-copa, é o orifício na parede. Então ele vai entrar no orifício, ó, e vai me dar uma direção. Ele vai me dar uma direção da onde a serra-copa vai ter que furar. Fez o primeiro sulco, fez o redondo ali da serra-copa, então tirem o tubo guia, porque às vezes o tubo guia ele até voa, tá? Ou então ele vai se quebrar, tá certo? Misturado aí a vergalhão, misturado a concreto, ele vai se quebrar, tá? E depois limpem e coloquem de novo. O orifício aqui dele vai ficar cheio de concreto, tá? Cheio de poeira aí do buraco. E aí, ó, coloca de novo, tá bom? Vocês veem que esse tubo guia aqui não é original dele, tá? Não é original dessa serra-copa aqui, não. Essa aqui já perdeu uns 3, tá? Então isso aqui é um novo. Deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, dessa forma, então, nós vimos os tipos de serra-copo, tá? Ah, elas são só nessa cor? Não. Já falei. São amarelas, são vermelhas, são azuis. Ah, são só para concreto? Não. Tem serra-copo, nós temos também nos nossos kits, nós vamos mostrar mais para frente nossos kits. Nós temos o serra-copo também para gesso. Tem serra-copo, essa de diamante até às vezes corta, tá? É vidro, mas tem uma específica para vidro, tem específica para cortar mármore, tem específica, como eu falei, para gesso, e aí vai. Temos serra-copo para todo tipo, madeira, né? Então, depende da atividade. Então, a nossa atividade aqui, a maioria das vezes, ou eu pego um gesso, né? Um drywall, por exemplo. Eu não vou utilizar essa. Essa aqui, ela faz um estrago maior. Então, eu tenho um outro tipo, que é para gesso, e também é muito boa para o drywall, tá? Então, o que eu faço? Eu só vou tirar, tá? Vou tirar aqui, vou colocar, aumentar a minha prolonga, tá? E tá resolvido o problema, tá bom? Então foi essa a nossa aula número 6, os tipos de serra-copo, tá? E vamos dar prosseguimento ao nosso módulo 4, para a próxima aula, a aula número 7.